A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao podcast Levando a Palavra, uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa em Juruti. Estamos aqui com os nossos prezados irmãos e pastor para falar um pouco de um projeto que talvez você conheça ou ainda não. É o Projeto em Pequenos Grupos. Esse projeto lindo que nasceu há um tempo atrás e nós vamos falar um pouco sobre esse projeto aqui. Algumas coisas que você já conhece e algumas curiosidades que talvez você ainda não sabe. O projeto está completando 20 anos aqui no Baixo Amazonas e ganhou espaço no Brasil e no mundo todo na Igreja Adventista da Promessa. É um projeto lindo, um projeto maravilhoso, o qual nós vamos discutir um pouco aqui. Para isso, nós temos o pastor Mailton, que é o nosso pastor local, que está conosco aqui, o diácono Axon, o jovem diácono Axon, e a irmã Carol, também, que é uma líder impressionante, importante nesse trabalho também aqui em Juruti, desde o começo do trabalho em Juruti, que começou em 2012, mas o projeto é mais antigo que isso. E é disso que nós vamos falar agora, ok? Seja muito bem-vindo ao podcast Levando a Palavra, e hoje nós vamos falar de pequenos grupos. Hoje nós vamos discutir sobre esse assunto, e eu quero falar sobre um pouquinho da minha experiência, que estivemos presentes no início desse projeto. Participamos ali no momento em que nosso prezado pastor Jósimo, o idealizador deste projeto, abaixo do Espírito Santo, que iluminou aquele servo de Deus ali em Itaituba, que chegou ali com sua família, e ele percebeu que a igreja estava trabalhando num modo diferente, né? Aquela igreja apática, missionalmente falando, né? Uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, mas faltava algo. Faltava aquele impulso para fazer missões. E então, ali o pastor lançou este projeto, o projeto Visão Eclésia. E esse projeto começou ali em 2002, mas o que hoje nós conhecemos como base, ali o nome era Missões. Nós estávamos ali, pastor, com o nome de Missões. Aquelas missões, se eu não me engano, foram 6 missões que começou ali, e a gente fez parte de uma missão chamada Missão ID, né? Eu participei dessa missão, que hoje é uma base, e funciona, esse trabalho permanece firme ali em Itaituba, e o trabalho começou a ganhar grande expressão, começou de fato a ganhar corpo, o engajamento da igreja foi algo que foi paulatino, não foi rápido, tá? Foi um trabalho também lento, mas quando começou o trabalho e que mostrou uma direção para as pessoas irem trabalhar, as pessoas foram de fato. Isso foi maravilhoso, nós que trabalhávamos de uma forma, sem uma orientação para esse caminho, nós engajamos. E o mais interessante é que quanto mais a gente pregava, mais as pessoas que iam chegando, elas conheciam a igreja nesse ritmo, e elas queriam fazer isso também. Isso era maravilhoso. E no período ali em que o pastor Jósimo esteve no município de Itaituba, a igreja, que era uma igreja simples, ele saiu de lá, já tinha uma outra congregação, já tinha outro ponto de pregação e esses pequenos grupos que nós chamamos de missões ali estabelecido. E a igreja, nesse período, teve um crescimento explosivo de 300%, simplesmente triplicou o número de crentes ali no município de Itaituba. Então foi uma bênção de Deus ali, uma coisa maravilhosa que aconteceu. Mas o trabalho não parou por ali. Terminado, você sabe que o pastor, quando ele termina o tempo dele, por melhor que seja o trabalho, ele é itinerante. Então ele vai para outro município. E nesse caso, o pastor Jósimo foi para o município de Oriximiná, aonde o pastor Mailton, né, morador ali, eu acho que não era evangélico ainda, pastor? Ainda não. Não era evangélico, foi alcançado pelo projeto, né? E ali o pastor Jósimo chegou com toda a vontade de fazer esse trabalho ali em Oriximiná. E aí eu lhe pergunto, pastor, qual era a sua impressão desse trabalho ali? Eu sei que teve um nome diferente lá, né? Como é que era o projeto lá? O projeto, então, implantado pelo pastor Jósimo, ele chegou, o projeto Evangelístico Missões Oriximiná. E foi através desse projeto que, numa festa da colheita, é o momento em que se faz o fechamento de um trabalho anual,
em que as bases irão apresentar seus frutos, mostrar sua gratidão a Deus, que eu tomei a minha decisão. Em 2009, o projeto já estava implantado em Oriximiná, e nós tivemos a honra de, num chamado, no último dia de culto da festa da colheita, tomarmos uma decisão. Jamais imaginávamos que estaríamos aqui hoje, falando desse projeto que tem salvado vidas pelo poder do Evangelho. O projeto ganha proporção, faz, eu digo que uma grande reviravolta em Oriximiná, porque bases são implantadas tempo em tempo. Está sendo, a cada início de ano, novas pessoas querem estar inseridas nesse projeto, querem ter pequenos grupos na sua casa, base missionária. E ali começou a partir do ano O pastor Jorge não estava nesse período saindo estava de saída, foi a última festa da colheita dele no município de Oriximiná. Costumeiramente, 4 anos o pastor ficava no campo, e era o último ano dele, acho, no município de Oriximiná. ali só nesse contexto, só interpelando aqui, o que a gente pode perceber é que o projeto ele teve o seu início ali em Itaituba, teve um resultado explosivo, só que ele precisava ser consolidado esse resultado. Então, em outro município ele se mostrou tão potente quanto no outro município que iniciou. Sim, sim, eu digo que Oriximiná ele vai consolidar esse projeto, porque o número de bases cresce de maneira a ser assustadora mesmo, porque tem um relato de um pastor, de um presbítero local, que ele vai, ou já o pastor Josmo trabalhando lá, ele vai fazer o projeto evangelístico no bairro. E ele vai oferecer culto em todas as casas daquele bairro. E ele chega para o pastor Josmo: pastor, nós já oramos, realizamos culto em todas as casas. E agora, o que nós devemos fazer? O pastor Josmo responde: pastor Josué, agora, pastor Josué, faz tudo de novo. Então, Olha só. é um projeto que está alcançando todos os moradores, católico, evangélico de outras denominações. Então, abrir uma porta da sua casa para receber as bases missionárias trabalhando nas orações, nos cultos, oferecendo à frente das suas casas para realizar cultos públicos. Então, foi um movimento missional, o Espírito Santo soprando literalmente no município de Oriximiná. E foi o período que, nesse trabalho, a gente ia ver, naquele momento, as crianças crescendo nesse âmbito missional, no projeto acontecendo, as famílias trabalhando, começavam o ano trabalhando de maneira intencional para as bases missionárias acontecer, e a festa da colheita sendo o encerramento do seu trabalho anual. Inclusive, relembrando aqui, eu já vou passar para os nossos outros convidados aqui, mas fazendo essa busca cronológica aqui e esse resgate do princípio, as muitas coisas que foram ajustadas durante o projeto, né, uma delas que eu acho bem interessante, que o pastor acabou citando aqui, é que quando nós íamos para o trabalho missional, para as visitas, né, o pastor dizia enfaticamente: olha, não vá visitar, não vá trabalhar sem levar a sua família. Não vá sem levar os seus filhos, seu esposo, sua esposa e quem tiver na sua casa. Faça todo o possível para levar essas pessoas para a visitação, para as pessoas se entenderem que são famílias, é um projeto familiar, é um projeto de base. Ele é realmente para ser um pequeno grupo, para ser fortalecido. E quando ele se fortalece, ele se expande. E quando ele se expande, ele multiplica. Então é nesse sentido que a gente quer fazer esse resgate histórico aqui, do projeto, que está completando 22 anos, né, e a gente fica muito feliz de ter participado desde das bases desse projeto até agora, e vamos trazendo agora um pouquinho mais para frente, pastor, aqui para Juruti. Juruti é onde nós estamos gravando esse podcast, aqui na nossa residência, que transformamos a nossa sala em estúdio aqui, e nós estamos gravando este momento para que você em casa tenha conhecimento. Quais as origens desse projeto? De onde vem esse projeto? Será que funciona ainda esse projeto lá em Itaituba, onde nasceu? Eu fui visitar lá recentemente, Axon.
Eu fui lá recentemente e a igreja continua animada, crescendo, se fortalecendo, avançando, sabe? E aqui em Juruti, nós chegamos em 2011. 2011 não funcionava o projeto aqui em Juruti. E aqui nós encontramos pessoas, parceiros, amigos, gente que já era, assim, focado no trabalho missional, só que não conhecia essa metodologia. É isso que a gente precisa entender, que o trabalho missional, talvez ele seja feito com muita paixão por você aí no seu município, mas esse projeto, ele vem ser uma metodologia que vem ajudar nisso aqui. E o diácono Axon era um jovem, bem jovem, quando eu cheguei aqui, né, há 10, 12 anos atrás, 12 anos atrás, 13 anos atrás, né, a Carol também era jovem, bem jovem, né, continua um jovem, mas agora eu já estou de cabelos brancos, mas eles estão à frente, são eles que estão tomando pulso agora desse trabalho, né, em 2024 já é o diácono Laxon, que é o líder de proclamação a nível de município, junto com o pastor, aqui tomando pé do trabalho missional no município de Juruti, um jovem de quantos anos de idade e qual a sua experiência, qual a sua formação, qual a sua impressão sobre o projeto, diácono Laxon? Primeiramente, a paz do Senhor, né, aos nossos irmãos que estão nos assistindo, que vão assistir, que vão compartilhar esse momento aqui, prazeroso junto dos irmãos. O projeto, respondendo o presbítero, sou jovem ainda, de 35 anos, né? Estamos aí com gás para trabalhar na missão do Senhor Jesus. Esse ano, 2024, tive a honra de assumir das mãos do presbítero Edson esse ministério maravilhoso, que é o ministério da missão, o ministério de proclamação. E dizer que é um projeto que veio de Deus para o coração do pastor Jósimo, como já foi bem dito aqui lá em Itaitu, foi implantado em outras cidades, e o que a gente percebe é que em cada cidade, se há a dedicação na oração, se há a dedicação na entrega, da comunhão, a gente consegue viver o id de Jesus de forma na prática. Aquele id que a igreja de Atos vai nos ensinar, que a Bíblia vai contar para nós, lá em Atos, que após eles receberem a ordenança, a grande comissão, né, de ide por todo mundo e façam discípulos. Como fazer esses discípulos? Como? Lá em Atos vai ter a resposta. O templo era cheio de pessoas, mas para que o templo fosse cheio de pessoas, eles andavam de casa em casa, partindo pão, vivendo a comunhão. Então, o trabalho Visão Eclésia, o projeto Visão Eclésia, ele é muito mais do que uma reunião de crentes. O projeto Visão Eclésia é muito mais do que isso. O texto que nos dá como base o que se trata o projeto está em João 15,16. É uma palavra para todo progressista. Todo aquele que abraçou a missão de Jesus é uma palavra para todos nós que diz assim: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Jesus dizendo isso. Ele nos escolheu e vos designei para que vades e deis fruto, e os vossos frutos, e esse vosso fruto permaneça. Então, aqui está o trabalho da base. O pequeno grupo, a base missionária, trabalha atrás desses frutos, que são vidas, são almas que estão distantes do Senhor Jesus, ganham esse fruto, abraçam esse fruto, acolhem na base, levam o templo, e aí esse projeto ele tem a sua grande culminância, né? Numa grande festa, que vamos chegar também. Vamos chegar Não chega, claro, colheita. falar dela, a grande festa da colheita, que é o resultado de todo esse trabalho das fases missionárias. Então é um projeto de Deus, e a gente está falando aqui desse projeto, também é uma iniciativa que nasceu no coração desses irmãos, para que aonde não tem as bases implantadas, você vai sentir que vale a pena trabalhar, vale a pena provar o sabor da missão, porque os frutos ele vem do Senhor, é Ele que nos garante que os frutos vão vir. Então nós vimos aqui essa impressão, você acompanhou essas impressões do diácono Axon em relação ao projeto Visão Eclésia, como é que ele tem visto isso aqui, e também nós vamos enxergar um pouco através do olhar da Carol. A Carol que tem também o testemunho dos seus pais, que são pioneiros basicamente nesse trabalho aqui, né? A sua mãe, uma pessoa
de muita oração, o seu pai que hoje se tornou pastor, né, o pastor Coriolando, e tem uma história legal, uma história bacana aqui, e eu gostaria de ouvir essa impressão, como a Carol, Carolene, né? Carolene, né? Nossa irmã Carol, né? Ela enxerga esse projeto, como o desenvolvimento desse projeto em Juruti, como você tem visto, qual a sua percepção em relação ao projeto? Bom, Pai do Senhor para todos os irmãos que estão nos assistindo. Sou uma jovem senhora de 35 anos, né? Aqui em Juruti. E quando o projeto chegou, presbítero, como o senhor bem falou, eu era bem mais nova, né? Ainda jovem ali no MJ. E ele trouxe alguns impactos para nós, igreja, que éramos acostumados a uma igreja, eu posso dizer assim, um pouco fechada, entre 4 paredes, né? Saíamos, às vezes, para um culto público, mas não era rotineiro, né? Vivíamos mais dentro. Então, assim, realmente é um projeto de Deus que veio aos corações, né? Começando pelo pastor Jósimo. E ao longo desses anos nós temos visto o crescimento significativo da igreja, né? Os irmãos aderindo, aquilo que logo no início ia aos poucos, mas o Espírito Santo ele tem movido homens e mulheres, jovens e crianças, que desde lá têm entendido e a gente tem visto o real crescimento, né? Nós comentávamos ainda há pouco, e é muito válido nós ressaltarmos, por exemplo, eu cresci vendo e ouvindo que missionários eram os pastores, missionários eram pontuais, missionário tal, e aí nós não nos sentíamos missionários, era como se nós fôssemos apenas espectadores, participantes da igreja. Hoje nós entendemos que, na verdade, todos nós somos missionários, todos nós temos esse chamado, esse ID não é apenas para o pastor, para o presbítero ou um líder pontual, esse ID é para todos nós, desde a menor criança ao mais ancião. Todos nós somos chamados, né, a falar desse amor de Jesus nos lugares onde nós estamos. Nós costumamos falar que o Senhor tem nos distribuído em lugares muito diferenciáveis dentro da sociedade. Uns em hospitais, outros em bancos, outros em grandes empresas, em seus empreendimentos locais. E nesses locais nós temos visto a obra do Senhor. E as bases, elas vêm fortalecer isso. Porque hoje, a cada uma vez por semana, nós nos encontramos em uma residência e nós alcançamos pessoas que não iriam na igreja, mas que a igreja vai até elas. As portas se abrem, as casas se abrem para fazer esse momento onde nós louvamos ao Senhor, onde nós pregamos a palavra, é um momento dinâmico, há um lanche, né? Termina aquele momento, é um momento de confraternização, e essas pessoas sentem o clima da igreja perto deles. Eu quero fazer aqui uma intervenção nessa fala, aproveitar essa fala da Carol, dizer que é o seguinte, o pastor Jósimo, ele sempre tem o costume de falar que isso é um projeto muito popular. Popular no sentido de que ele vai alcançar todas as camadas da sociedade, todas as faixas etárias e todas as camadas sociais. Aí talvez você fique pensando que talvez o projeto ele só funciona no interior, ou só funciona no bairro distante, só funciona onde tem uma classe baixa ou média baixa, onde as pessoas são influenciáveis. Na verdade, não. Você pode perceber que o projeto de base ele pode ser feito, inclusive, num condomínio de luxo. Quando alguém acredita no projeto e cria uma base ali naquele ambiente. Sim. Não é isso? É isso, né? E a gente não precisa pensar, eu tenho que ter um local muito adequado. A sala da sua casa é o local adequado, né? Para você reunir amigos, né? Para você reunir os parentes. Então, é um momento... eu penso que o Senhor, de fato, Ele está trabalhando nas nossas vidas, nos nossos corações, e a gente vai lá para Atos, como o diácono falou. A igreja, ela vivia isso. Não que nós não vivíamos isso antes, mas agora nós temos vivido isso de forma intensamente. É na oração, é no partir do pão e na comunhão. Apenas da igreja? Não, fora da igreja. Agora nós somos uma igreja fora de 4 paredes. E isso tem trazido força, essa unidade, né, que nós temos visto, e a igreja de Juruti tem experimentado isso. Nós temos crescido em número significativo, isso graças às bases, né, que de fato o Espírito Santo tem movido todos nós. Então, é um projeto maravilhoso. Sim. Aproveitando, o senhor falou aí da camada, né, que as bases, elas não é para alcançar só o necessitado que está ali, a pessoa, a família carente. É não. democrático o projeto. Democrático, é todas as classes da sociedade.
Quer ver um exemplo? A gente estava na festa da colheita, agora passada, num almoço. E aí chegou 2 viaturas lá na base. 2 viaturas, os policiais desceram da viatura, atravessaram a rua e foram em direção à base. Policiais militares, né? Policiais militares, todos armados, ali estavam em serviço. Foram lá, deram uma passadinha para almoçar conosco, porque um irmão que aceitou Jesus por meio da base convidou seus colegas de farda para um almoço. Eu não alcançaria, dificilmente eu alcançaria um policial, evangelizar um policial, mas Deus salvou alguém lá do meio da segurança para ele evangelizar dentro e já levou para a base. Já tem policial até tomando café lá na hora do pastor, né? Então, aí você percebe que a base, o projeto de pequenos grupos, ele é para alcançar todas as camadas sociais. Um cristão verdadeiramente cristão, ele aceitou Jesus, ele entendeu a salvação de Cristo, ele quer falar dessa salvação para outras pessoas. É disso que se trata. Não é nada além, não é nada misterioso, não é alguma coisa que você possa pensar, tem algo, sei lá, místico nesse negócio. Não. É muito simples mesmo. É só obedecer o ID de Jesus. É só isso. Você recebeu a bênção, você provou do amor, você se sentiu perdoado, se sentiu salvo, liberto. Agora você quer que outras pessoas conheçam o projeto. Em presbítero, eu gostaria de ressaltar também que o que a gente tem visto e presenciado, que nesses momentos de base a gente consegue identificar futuros líderes, né? Porque às vezes a pessoa, ela, no culto, entre 4 paredes, ela não vai na frente, ela não tem o costume de falar, de cantar, de pregar, mas aí dentro da base a gente começou a descobrir, né, aquelas pessoas que eram mais tímidas, porque ele é um estudo que não é passado por uma pessoa. O ideal é que ali várias pessoas ao longo da semana vão tendo essa experiência, né? Então, a partir daí, a gente começa a ver que existem pessoas que pareciam aos nossos olhos tímidas, que pareciam que não tinham aquela característica, pessoas que hoje estão dando estudos, pessoas que hoje já pregam, que estão na frente de ministérios a partir da base. Então é muito interessante a gente ver isso. E aí o assunto que eu vou voltar para o nosso pastor. Por que ele é tão importante, o pastor Mailton, aqui? Porque ele é fruto desse projeto. O que a Carol falou aqui é só uma introdução dessa próxima parte que a gente vai tocar aqui. Como é que o pastor, qual foi o testemunho, como foi o processo de conversão do pastor Mailton, que ele já falou um pouquinho, mas o processo de discipulado, de crescimento e de se tornar um pastor a partir do projeto Visão Eclésia, isso aqui é muito importante a igreja ter conhecimento, saber disso. E é muito importante esse testemunho do nosso pastor Mailton, que já passou por alguns campos, é um jovem pastor, tão jovem ou mais jovem que os nossos jovens aqui, dá com 33 anos, né, pastor? A idade de Jesus Cristo, muito jovem, não é? Ou seja, eu com 48 anos tenho uma grande admiração pelo pastor, pelo conhecimento que ele tem, conhecimento teológico, conhecimento de vida, experiência, responsabilidade e vitalidade no trabalho. E é um homem que ama a oração. É uma das coisas que eu mais admiro nele, eu já disse para ele, que ele já chegou aqui com os 2 pés na porta. Vamos orar, vamos orar. 90 dias de oração direto com os líderes. Ou seja, só para você ter uma ideia de que a base do projeto, o segredo é oração e ter vontade mesmo de fazer o trabalho. E aí, pastor, nos conte um pouquinho dessa experiência. Como foi, assim, resumidamente, o seu processo de conversão e esse processo de se tornar pastor dentro do projeto? Como já adiantei a vocês, a minha aceitar Jesus, eu lembro que estava no cenário de festa da colheita e uma igreja que estava o projeto, uma igreja pequena e em um terreno ao lado em que já não suportava o número de pessoas que se rendiam aos pés de Cristo. A igreja em que aconteceu a festa da colheita, em que eu aceitei Jesus nessa noite, publicamente, era conhecido como a Igrejinha. E o projeto chega na cidade de Oriximiná, começa a ganhar proporção, como eu falei, e eu estou agora numa festa da colheita que a unificação do campo já se torna impossível a festa da colheita acontecer naquela igreja. Abre-se então, eu estava sentado numa arquibancada
e na hora do apelo, na oração final, o Senhor toca em meu coração e eu desço daquela arquibancada e vou até a frente e confesso Jesus publicamente. Daí então a minha vida começa a mudar. E eu tenho muita alegria no coração em poder falar que Jesus me salvou nessas condições. Eu desenvolvi a minha trajetória no meio evangélico, nessa caminhada que Jesus chama toda a humanidade, através do projeto Visão Eclésia. Eu desenvolvi as minhas habilidades ministeriais através do projeto Visão Eclésia, de base missionária. O discipulado, pastor. O discipulado, a gente ia estudar a Bíblia Sagrada. A irmã Carol falou sobre formar liderança. E lá, a formalidade dos cultos não é presente nas bases missionárias. Então, todo mundo se sente bem à vontade mesmo. E isso foi parte importantíssimo para que viesse a desenvolver esse anseio, essa vontade de fazer a obra do Senhor. E como liderança, eu comecei tomando conta de bases, sendo coordenador de bases. E, a princípio, eu coordenava 8 bases missionárias. E, semanalmente, a gente já estava fazendo... Um treinamento já para pastorear, mesmo, já era pastor de então, pequeno grupo. Semanalmente, a gente ia fazer acompanhamento, a gente ia, entregava relatório para ver como é que as bases estavam. E isso foi criando amor por essa missão. E eu compartilhava com o diácono Axel que eu fazia a seguinte oração, mesmo não sendo líder como um diácono, um presbítero, um pastor, como coordenador dessas 8 bases. Eu orava ao Senhor dizendo, Senhor, dê-me o teu direcionamento, Pai, para que eu venha conduzir as tuas ovelhas em campos verdejantes, a levá-las em águas tranquilas. E o Senhor me agraciou. Então fui chamado ao presbiterado e o Senhor foi aperfeiçoando. É algo que eu nunca imaginei poder ser um presbítero da igreja. Muito menos ser hoje pastor de um campo, secretário de uma convenção. Então são algo que o Evangelho nos proporciona. E eu confesso a vocês que eu não sei ver ou fazer missão se não for através de base missionária. A base missionária é o meu meio de fazer missões. A nossa igreja ela tem um lema como me ajuda agora? Fazendo povo, uma missão Múltiplas formas. Projeto Visão Eclésia. Projeto Visão Eclésia, ele nos proporciona essa oportunidade em suas múltiplas formas. Paulo vai descrever que ele se faz fraco com os fracos. Ele vai dar características da missão em suas múltiplas formas. Projeto, as bases missionárias são vários paus, com várias frentes de trabalho, vários grupos de pessoas para que o evangelho venha transformar as vidas delas. Hein, pastor? Aí a gente vai ver que essa palavra, visão eclésia, se a gente for pegar, analisar a gênese da palavra, você vai ver que ela impulsiona a igreja para fora. É uma igreja que ela sai das 4 paredes, ela não pensa mais só nas programações da igreja. Aliás, até pensa, né, Carol? Pensa nas programações, só que todas elas com uma intencionalidade não missional. mais apenas para Só para os irmãos. mas para fora. Mas né? para fora. Ou seja, todas as programações, sem exceção, elas são pensadas nas pessoas que estão fora, que não são crentes. Né? O pastor Josme ele fala muito isso, e a gente vai citar sempre o pastor Josme, porque são as falas muito importantes. Tudo que a igreja vai fazer é pensando nos não crentes. Não crentes. Né? Ou seja, sermos intencionais. intencionais, né? Intencionais na missão. E aí, você ouviu aí o relato do pastor, você vai ver que a igreja, ela cresce, e ela cresce de forma sustentável. Por que a igreja, e aí eu falo de um ponto muito sensível e muito importante de lembrar, por que a igreja no Baixo Amazonas, a Convenção Baixo Amazonas, ela ganhou notoriedade no Brasil e no mundo. Porque o crescimento ele foi numérico, ele cresceu em discipulado, cresceu financeiramente, porque os irmãos entenderam que dizimar e ofertar é importante.
as igrejas têm multiplicado, aumentado o número de igrejas e o número de bases. Ou seja, tem aumentado o número de crentes, mas discípulos de Cristo. Não é um movimento assim, só de oba-oba. É um movimento que cresce sustentavelmente. Ele tem sustentação. Pessoas que aceitam a Jesus na base, eles são conduzidos por um caminho para ele se tornar liderança, para se tornar pastor, para se tornar líder de base, para crescer de base. Deixar de ser criança dependente, aquela ovelha que só dá trabalho de igreja, né? Para se tornar uma pessoa que pensa nas pessoas que são autoras. Ela se apaixona pelo adversário, se apaixona pelo trabalho nesse lado, e ela vai. A gente começa a ver, e são pessoas que vão chegar para nos ajudar, porque elas já chegam tendo essa visão. Nós tínhamos antes que nós éramos ovelhas. E aí eu entendo hoje que cada um de nós, na verdade, somos pastores, que precisamos cuidar de ovelhas, são os que estão fora, que precisam vir para esse aprisco. Então, quem chega, ela já chega com essa visão. Ela vê a igreja trabalhando em base, ela vai para essa casa dessa pessoa que abre, que a gente chama de base, e ali ela tem a oportunidade de colocar a sua múltipla forma. Isso. Né? Porque não é apenas pregando, ela vai servir de diversas formas. E ela se acha, ela se encontra dentro da igreja. Né? Ela se acha útil. Isso é muito bom, porque aí ela vai desenvolver aquilo. E ali ela se torna um líder. Né, de alguma forma, e acaba não dando trabalho para a igreja, mas trabalhando com a igreja e ajudando os líderes que ali já estão. Então, isso vai fortalecer muito a igreja, né? Porque alguém que vai chegar não para dar trabalho, mas para trabalhar juntamente com você. A conscientização é um ponto muito importante para a implantação de base missionária. Uma igreja que não é consciente da missão é uma igreja que vai enfrentar dificuldades sem saber lidar com a dificuldade. Um líder assumir essa liderança, ela sabendo qual é o objetivo. Aí, como o presbítero falou, ser intencional na missão. Você recebe uma base porque você quer fazer missão, você quer ganhar alguém para Cristo. E nós precisamos ter essa consciência, essa ciência de que o primeiro contato que o não crente vai ter com a igreja é na sua casa, é a base missional. A base é o ambiente de entrada para a igreja, para o corpo de Cristo. E nós precisamos abraçar, cuidar, zelar, fazer essa pessoa se sentir amada. E quando ela for ter o contato com a igreja, o templo, a instituição, ela vai ver que o mesmo afago, o mesmo cuidado que ela vai ter, que ela teve no pequeno grupo, na base missional, ela vai estar recebendo na igreja. Ela vai perceber, poxa, não é diferente. Eu quero fazer parte dessa família, eu quero fazer parte deste lugar em que, tanto na base quanto na igreja, eu sou cuidado e sou respeitado da mesma maneira. Então, a conscientização na implantação das bases é primordial nessa missão. Beleza, eu vou passar a palavra pro Diácono Axon, mas eu já vou colocar uma provocação aqui para que ele possa falar um pouquinho sobre a rotina de uma base. Como é a rotina de uma base? Como é que se faz um encontro de base? Assim, o simples, o básico que funciona. Eu tenho um caso aqui que já vou citar, que é de uma base que, aqui em Juruti, ela chama a atenção, porque é uma base que multiplicou 7 ou 8 vezes. Multiplicar significa que ela começou pequena, encheu de pessoas, ficou tão grande que teve que multiplicar. Essa base multiplicou 7 vezes. Então, isso aqui é só para você ter uma ideia de que esse trabalho ele pode ser fantástico. E eu gostaria que o Diácono Axon falasse um pouquinho disso aí, que a gente tem falado em Manaus. Eu estive recentemente em Manaus, falei disso lá para os nossos irmãos. Uma base que multiplica 7 vezes, a gente tem que entender como é que funciona isso. Como é que é esse trabalho de pequeno grupo que multiplica e que faz gerar outras bases, novos crentes que vão parar em outras bases. Como é esse trabalho tão simples e tão eficiente, tão eficaz? Como o presbítero fala muito bem, é um trabalho simples de fazer, mas requer de nós muita disposição e amor pelo trabalho. Essa base que ele está falando é uma base como Cristo venceremos, uma base que já multiplicou 7 vezes. E a pregação do irmão é simples. Não é um sermão de
30 minutos. A pregação deles é simples, eles saem nos seus vizinhos, bate palma lá e pergunta, você deseja oração? Aí a pessoa vai dizer assim, eu aceito, e ele entra. E lá ele ora, e lá as pessoas começam a colocar para eles as suas dificuldades, seus problemas, e ele aproveita e convida para a base. Essa é a tática dele, a estratégia dele, para tanta multiplicação. E é uma base que a gente vê outras bases também seguindo seus passos. Então, o trabalho da base é um trabalho simples. Segundo o manual das bases, né, é um momento ali em que a igreja se reúne aos sábados, é estipulado das 2h até as 8 da noite, é estipulado para missão. É colocado para o trabalho missional. Só que o trabalho missional não pode ser apenas no sábado. Esse trabalho tem que ser durante toda a semana. Eu não posso convidar apenas o meu vizinho já no sábado. Eu tenho que trabalhar com ele durante a semana, durante os dias, falando da base para ele. E lá vai ser Ligar para essa pessoa, ligar para essa pessoa, olha, sábado vai ter um encontro de base, vem aqui conosco, né? Vem ouvir uma palavra, vem receber uma oração, a gente vai estar aqui reunido em comunhão. E aí, nesse encontro que é de 45 minutos, tem o momento do louvor, o momento da palavra, que não pode faltar a palavra. Também ali tem um momento para dinâmica, que esse momento da dinâmica é muito interessante. Ele é opcional na base, mas ele é interessante porque ele envolve muitos convidados. E no final a gente encerra ali com um pedido de oração, né? Os irmãos que estão visitando vão ali, pedem oração e ali recebem oração. E no final um momento de comunhão, o lanche, né? Que é servido pelos próprios irmãos da base. E ali se dividem. Eu estava em Santarém, há 2 semanas atrás, e eu até bati uma foto de uma líder, de uma atitude da líder de base. Aí uma Ana Leal, se ela estiver assistindo, seja ela a honra, né? Na cabeceira da mesa dela, tá lá um lembrete das atividades da base. Quem vai fazer o lanche, tal dia é o irmão lanche. Reflexão é com o irmão, dinâmica é com o irmão. Tá na cabeceira da mesa dela, onde ela senta para tomar café, almoçar e jantar. Tá lá na mesa dela. Eu, meu Deus, o que é isso? É alguma anotação? Eu fui olhar, era programação trimestral das bases. Da base dela, na cabeceira da mesa. Maravilha, maravilha. Olha que trabalho maravilhoso. Então é um trabalho que requer de nós esse amor, essa dedicação, esse compromisso com o trabalho. Então é um trabalho vindo de se fazer, mas requer esse momento da gente. O trabalho das bases, ele não é só um trabalho realizado internamente ali, aquilo que a gente acabou falando, parece que simplificou bastante, e é para ser simples mesmo. De fato, é um trabalho muito simples. Mas existe o manual do projeto. O manual do projeto, ele vai dizer o que a base ela pode fazer, tá? Pode, não é só uma questão de deve fazer. É o que ela pode fazer para tornar dinâmico o trabalho, para ela se tornar envolvente, para que ela possa, de fato, alcançar as pessoas de alguma forma. Internamente, você pode fazer aniversários, você pode fazer almoços com as pessoas, né? Durante a base ou durante a semana, fazer um cinema com as crianças da base, com os irmãos da base. São ideias que você pode fazer ali dentro. Campanhas de oração, tá bom? São muitas possibilidades que você pode fazer ali no núcleo, na base ali, naquele micro mundo em que você cria ali, que é a sua base. Também tem as ações externas. Você mora em um bairro e nesse bairro você pode alcançar as pessoas com visitação, oração, você pode fazer distribuição de panfleto, você pode orar nos hospitais, você pode visitar a casa de alguém enfermo. Aqui, por exemplo, a gente fez uma ação externa que foi distribuição de mingau aqui na frente da casa, com distribuição de panfleto, convidando as pessoas para tornar a base conhecida no bairro. Tá? Então tem muitas ações que podem ser feitas e existe um manual. Então se você hoje é um líder de base, é um coordenador de núcleo, é alguém conectado à base, mesmo que não seja da liderança, conheça o projeto, conheça o manual, que ele vai te ajudar a entender isso aí, tá bom? Então só para você ficar claro que o projeto Visão Eclésia, ele é um projeto simples, ele é popular,
tá bom? É algo totalmente democrático que alcança qualquer classe social e a gente só tem que entender que é pregação do evangelho, discipulado mesmo, é fazer o ID de Jesus com essa metodologia. Essa é uma metodologia de trabalho, ok? Nós vamos caminhando aqui para o final. Eu quero deixar as considerações finais aqui com a Carol, começar com a Carol, né? A jovem Carol, que hoje é líder ali de Liturgia. liturgia, né? Da primeira igreja em Juruti, e ela está com a palavra. Bom, a palavra aqui é incentivar a todos os nossos irmãos, né, para que se engajem cada vez nessa missão dada pelo próprio Jesus a cada um de nós. Às vezes a gente ouve, é o líder, é o pastor, não, é uma missão que foi dada por Jesus. E quando a gente entende isso, a gente vê que é um propósito que nós devemos fazer, um chamado. Então, incentivar, se na sua cidade, na sua igreja ainda não funciona, você é convidado por Jesus. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando, começou no Baixo Amazonas, está no Brasil, mundo afora, porque é algo que realmente vem do coração de Deus para alcançar muitas pessoas. E aquela pessoa, eu gostaria de enfatizar isso, que abre a sua casa para uma base, não tem ideia das bênçãos que pode receber, né? A gente vai ver ali o exemplo de Obed-Edom, quando ela trouxe a arca para dentro da sua casa, que quando quiseram tirar a arca, ele teve até que ir junto com as bênçãos, elas foram notórias ali, né? Então, abra a sua casa e seja o multiplicador da palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diácono Axon, o jovem Axon que líder de proclamação aqui no campo, está com as suas palavras, suas considerações. Também agradecer por este momento importante aqui da divulgação do trabalho do Senhor Jesus, esse projeto maravilhoso. Dizer que vale a pena arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor. Nós tivemos esse ano, até a festa da colheita, 70 pessoas que aderiram à igreja, aceitaram Jesus por meio das bases missionárias. E dos 2 cultos de encerramento da festa da colheita, que é a nossa grande festa de gratidão a Deus por esses frutos que nós ganhamos durante o ano, 32 pessoas também aceitaram Jesus, se reconciliaram, fruto do trabalho das bases missionárias, daquele trabalho lá, ó, aquele trabalho de plantar sementinha toda semana, todo sábado. Então é um trabalho que Deus tem abençoado, tem avançado. Fiquei muito feliz mesmo, curti todas as fotos, os vídeos ali de Bauru, onde está o pastor Abimael e o pastor João Leonardo. Foi a primeira festa da colheita deles ali. Pelo que eu li lá no comentário do pastor Abimael, 31 pessoas foram ganhas esse ano por meio da base missionária, já estão pensando em multiplicação. Então, vale a pena. É um projeto que é com base, é fundado na palavra de Deus e tem os ensinamentos de Jesus. Então, se é fundado na palavra de Deus e tem os ensinamentos de Jesus, nada vai parar esse trabalho, nada vai parar essa missão, porque o dono dela é Jesus. E ele vai nos guiar, ele vai nos direcionar. Você aí na sua igreja está encontrando dificuldade, creia, olhe comece a assistir os nossos próximos vídeos, né? Daqui de Juruti, nós encontramos muitos desafios, muitas barreiras, mas o trabalho tem avançado, porque é o trabalho do Senhor e nós somos apenas instrumentos dele para ser direcionado por ele. Glória a Deus. E agora a palavra, as considerações finais do pastor Mailton, que é pastor do campo e também é secretário da Convenção Baixo Amazonas. É uma honra tê-lo aqui conosco, pastor Mailton. Amém, amém. Certa vez alguém perguntou qual é o teu versículo da missão, o versículo que te chama a fazer missão. Me foi apresentado há alguns anos atrás esse versículo de Isaías 62, capítulo 62, versículo 1, que ele vai dizer para nós: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não descansarei, até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol, e a sua salvação como uma tocha acesa. Esse versículo me impulsiona a prosseguir, para evangelizar, para pensar de modo missional. E você precisa também escolher o seu versículo de missão, o seu versículo que lhe leva a fazer o ID que Cristo nos outorgou. Então, eu convido você a conhecer o projeto, a implantar base, a abrir a sua casa para receber essa base missional, a ser esse líder. Não espere que A ou B venha a aceitar algo que Deus te chamou para assumir. Não espere, é você. Ainda que
você deixe passar despercebido. Eu quero ressaltar aqui que você perderá a honra que Deus tem para entregar na sua vida. Lembre sempre de Baraque, quando Débora disse que o Senhor entregaria a ele o exército de Abi. E ele disse que só se Débora fosse. Senhor, então mudou a honra que seria para esse general e entregou a uma mulher. Você não deixe passar despercebido. Abrace a missão, cumpra e o Senhor te abençoará em todos os momentos. Maravilha. Estamos concluindo. Olha, o meu versículo é o mais conhecido mesmo, viu? O que me impulsiona ainda é ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, porque é o seguinte, lá no início, foi exatamente isso. A missão que eu comecei a participar, a gente deu o nome, Missão Ide, né? Então, isso fala muito ao meu coração. E qual é o seu versículo, né? Coloca aí nos comentários, você que está assistindo aí ao podcast, Levando a Palavra, né? Foi batizado aqui no início, numa conversa rápida, até uma ideia do nosso irmão Tiago, que não está aqui aparecendo, é o nosso operador diácono, diácono Tiago, que é uma potência na mão do Senhor, que está conosco aqui atrás das câmeras, nos dando esse apoio, né? Deu essa sugestão, Levando a Palavra. E é isso mesmo, estamos aqui com esse objetivo. Esse podcast, ele tem o objetivo de levar aquilo, os conhecimentos, as experiências e a palavra de Deus para que você se motive, você se fortaleça. E se você gostou do projeto, se você gostou do programa, esse aqui não é o último não, tá? Não é o único. A gente vai trazer nos próximos episódios, trazer os líderes de base, tá? Os anfitriões, as pessoas que cedem suas casas para funcionamento das bases, para que você conheça um pouco a prática, a realidade dessas pessoas. Então eu já te convido a ficar atento, se inscreve no canal para você receber as notificações, marca todas as notificações, para que você receba quando nós lançarmos algum produto, algum programa ali. Se inscreva no canal, não perca nenhum dos programas que vamos lançar aqui e que você possa, de fato, participar e compartilhar. E se você tiver alguma coisa, comente aí. Comente para que esse programa ele ganhe notoriedade no YouTube, alcance muito mais pessoas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua base, o seu projeto, avive a sua missão aí no seu coração. Deus abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.